E se os maiores segredos para uma escrita realmente poderosa viessem de um lugar que ninguém imagina? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos princípios da economia para transformar qualquer texto confuso em uma mensagem, olha, clara, direta e com muito, mas muito impacto. Pensa na escrita como se fosse a montagem de um motor, uma máquina bem complexa. Cada palavra, cada frase, cada parágrafo é uma pecinha que tem que se encaixar ali perfeitamente para que esse motor da comunicação funcione com força total, sabe? Se uma peça está fora do lugar, a máquina inteira pode falhar. Ah, quem nunca passou por isso, né? Tentar ler um artigo, um relatório ou até um e-mail e ter aquela sensação de que está tentando decifrar um código. Pois bem, essa frustração com um texto denso e confuso é exatamente o problema que a gente vai resolver por aqui. Então, a nossa jornada vai ser bem estruturada, dividida em 4 partes. Primeiro, a gente vai na origem desses segredos. Depois, vamos explorar os 2 pilares essenciais: escrever para ser entendido e escrever com força. E no final, o melhor de tudo, a gente vai ver a transformação acontecendo na prática. A nossa análise começa aqui descobrindo como um dos economistas mais respeitados do mundo acabou criando um guia de escrita que virou uma baita referência no assunto. E a nossa fonte é ele, Greg Mankiw, professor de economia em Harvard. O mais curioso é que ele não criou essas regras para estudantes. Na verdade, foi para a equipe de economistas dele que redigia nada mais nada menos que o relatório econômico para o presidente dos Estados Unidos. A missão era bem clara: comunicar ideias super complexas de um jeito simples e direto. E a filosofia por trás de tudo isso está perfeitamente resumida nessa citação de Thomas Jefferson que o próprio Mencken destaca: economia de palavras. Guarda bem essa ideia porque ela é o centro de tudo que a gente vai ver. Então vamos lá, para o primeiro pilar, ser entendido. O objetivo aqui é super simples, mas é a base de tudo, né? Garantir que a mensagem chegue ao destino sem nenhum ruído, sem nenhum obstáculo no meio do caminho. O Mankiw resume a clareza em 3 regras de ouro. Elas parecem simples, mas são incrivelmente poderosas. Manter o foco, usar frases curtas e, por favor, fugir dos jargões. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira regra é sobre ser implacável. Se uma informação, não importa o quão interessante ela pareça, não ajuda a construir o argumento principal, ela só está criando ruído. A pergunta sempre é essa: isso me ajuda a chegar na conclusão? Se a resposta for não, corte, sem dó. A segunda regra é basicamente um elogio à simplicidade. Muita gente acha que frase longa e palavra complicada é sinal de inteligência, né? Mas, na verdade, é só um sinal de dificuldade para quem está lendo. A força de um texto está na capacidade dele ser entendido rápido. Então, use palavras simples. Seja direto. E para fechar esse pilar, a regra sobre o jargão. E olha, a definição do Mankiw é genial de tão simples. Se não é uma palavra que aparece todo dia num jornal de grande circulação, desconfie. Pense 2 vezes antes de usar. Jargão cria um muro entre quem escreve e quem lê. A nossa missão é derrubar esse muro. Muito bem, agora que a base da clareza está construída, vamos subir um degrau. Porque não basta ser entendido, né? A escrita precisa ter impacto, precisa ser persuasiva, precisa ficar na memória de quem lê. E aqui vai uma dica que vale ouro. Prefira sempre a voz ativa. A voz passiva muitas vezes soa vaga, meio sem dono. Olha só a diferença. Foram observados. É passivo. Agora, foram identificados já sugere uma ação, algo mais deliberado, mais preciso. A frase ganha autoridade na hora. Outra técnica é focar em declarações positivas e não normativas. O que isso quer dizer? Em vez de falar o que deveria ser, descreva o que é. A indústria quer é um fato, é concreto. Agora, não deveria ter é uma opinião. E fatos, bem, fatos são sempre mais persuasivos. Lembra da economia de palavras? Então, advérbios como claramente, obviamente, quase sempre são peso morto. Se uma coisa é óbvia, o texto já tem que ter deixado isso claro por si só. Essas palavras são só uma poluição verbal que enfraquece a mensagem. Isso nos leva a um dos maiores vilões da escrita fraca, a palavra muito. Ela é tipo uma muleta que a gente usa para tentar dar ênfase, mas o efeito, na verdade, é o contrário. Ela acaba diluindo a força do que a gente está querendo dizer. E qual é a solução para o muito? É simples: precisão. Como o slide mostra, ser preciso é muito mais poderoso. Em vez de muito pesado, diga o peso exato. Em vez de aumentar ou muito, mostre o percentual.
Dados específicos têm um impacto que nenhuma ênfase vaga consegue ter. Ok, a gente já viu toda a teoria, mas e na prática? Agora vem a parte mais legal, ver como a aplicação dessas regras tão simples pode transformar, assim, da água para o vinho um trecho de texto. E aqui, gente, a diferença é brutal. À esquerda, a gente tem um parágrafo longo, repetitivo, cheio de informação inútil. É cansativo de ler. À direita, aplicando as regras de foco e concisão, a gente tem uma frase limpa, direta, que entrega a mesmíssima informação na metade do espaço e do tempo. A transformação é ou não é inegável? Para a gente fechar, a ideia é deixar uma ferramenta bem prática, que pode ser usada para diagnosticar e melhorar qualquer texto. Pensa nisso como um checklist de controle de qualidade para sua própria escrita. E o pulo do gato é esse. Antes de finalizar qualquer texto, passe esse pente fino. Essas 6 perguntinhas garantem que os princípios de clareza e de força estão sendo aplicados. O objetivo é que a mensagem não seja só lida, mas que ela seja compreendida e, mais importante, lembrada. E a gente encerra com esse conselho simplesmente genial de Mark Twain, que captura perfeitamente o espírito de tudo que a gente viu. A busca por uma escrita forte e clara é, no fundo, um exercício de subtração, não de adição. É cortar o excesso, porque o que sobra é o poder.